O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, aqui. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à entrega do Troféu Milton Santos, realizada pelo Colégio São Jorge. Mas quem é Milton Santos? Se dependesse dele, nada saberíamos sobre o seu passado. Dizia ele que sua vida e história pouco importavam. O que interessava e o preocupava era o futuro. Desculpe-nos, Milton, mas sua vida se tornou sim muito importante para todos nós. Vamos ver um pouco dela. O professor Milton Santos nasceu em 1926 em Brotas de Macaúbas, Bahia. Neto de escravos, filho de professores, foi alfabetizado em casa pelos pais. Formado em Direito, em Salvador trabalhou como jornalista. Foi para a França, de onde voltou em 1958, doutor em Geografia. O golpe militar de 64 o obrigou a sair do Brasil. Morou na França, Tanzânia, Venezuela, Estados Unidos e Canadá. Escreveu 40 livros. Recebeu o título de doutor honoris causa em 20 universidades do Brasil e do mundo e recebeu o prêmio Vautrin Lite, o mais importante do mundo em geografia. Pensou em economia espacial, a urbanização da América Latina e vislumbrou uma utopia no século XXI, na condição de geógrafo do terceiro mundo. Qual a importância de Milton Santos para a geografia, tanto municipal como nacional? Olha bem, Milton Santos foi um grande geógrafo e também é um advogado, né? Ele, na verdade, apesar de ser jurista, ele se preocupou muito com o estudo do espaço, mostrando a importância do espaço natural, mostrando a importância, inclusive, ele foi uma das pessoas que se preocupou com a questão da globalização. E dentro dessa questão da globalização, ele mostra, ele pede, inclusive, fala, né? Que tenhamos uma outra globalização, mais humana, não como essa que nós temos hoje, que termina sendo, explora muito, né, das pessoas, dos mais pobres. Temos que recomeçar o debate da civilização, que a gente abandonou. A gente passou a debater o crescimento econômico, né? Se vamos aumentar os juros, se vamos diminuir, se vamos facilitar um pouco de inflação ou não. Mas a civilização na própria quase que não é objeto de discussão. E isso abre espaço para qualquer forma de barbárie como essa, pela qual a gente deixa morrer crianças e velhos e adultos tranquilamente. O professor Milton Santos morou em Ilhéus cerca de 5 anos e ainda é possível encontrar na cidade muitas pessoas que conviveram com ele. Era uma figura, um homem de fino trato, né, inteligente, culto, muito agradável, um papo com ele, era sempre, você aprendia sempre alguma coisa. Não se conhecia essa faceta de Newton como grande pensador, como homem que se preocupasse com as grandes causas sociais. Isso ele começou a demonstrar. Depois saiu daqui, foi para Salvador, onde ele foi colaborador da Tarde da Bahia, e depois começou em função de palestras, dessas coisas todas que ele fazia, de aulas que dava, começou a se caracterizar como homem de pensamento voltado para o socialismo. E aí foi alta, como todo mundo, foi perseguido durante a época da Revolução. O meu gosto pela história, sobretudo pela história do presente, me levou também a valorizar todo o processo contraditório, de modo que, não sendo um marxista ortodoxo, eu tenho medo disso, tenho medo dos marxistas ortodoxos, porque eu creio que toda doutrina que não se busca renovar, ela corre o risco de se tornar uma religião, um dogma, por conseguinte, de emburrecer e não de esclarecer. Desse modo, eu me considero um marxista, ou se quiser, um marxizante. Negro, neto de escravos. A vida de Milton Santos sintetiza o grande salto que boa parte da população brasileira ainda precisa dar. É difícil ser um intelectual negro no Brasil.
Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, né? É difícil ser negro porque, fora das situações de evidência, o cotidiano é muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica, né? O Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel. Entre os países latino-americanos, Peru, Costa Rica e Colômbia já ganharam uma vez, Guatemala e Chile ganharam 2 vezes e o México 3. A Argentina ganhou 5 prêmios Nobel. Não existe Nobel de Geografia, mas Milton Santos recebeu o prêmio Vautrin List, que corresponde a um Nobel de Geografia. Ele também foi professor do IME em Ilhéus. Será que há alguma referência a ele em nossa cidade ou no próprio IME? Há registros de Milton Santos aqui na escola do IME? Alguma homenagem, alguma coisa? Como professor e gestor desta casa, eu tenho conhecimento através de pessoas que conviveram muitos anos aqui nesta casa, que o senhor Milton Santos foi um professor desta casa, historiador, tá entendendo? Tem obras divulgadas nacionalmente, o nome dele é internacional e pouco conhecido pela região, pelas suas obras. E você acha importante a homenagem, alguma coisa, alguma lembrança dele aqui para a cidade, para o Brasil? Imprescindível, mais do que isto, porque uma pessoa que muito se deu nesta cidade, divulgou grandes obras, fez grandes coisas e a população da cidade não tem reconhecimento, nada mais justo do que hoje se fazer um trabalho para edificar o nome dele. E essa falta de referências a ele no IME, o senhor acredita? Não consigo entender. Ao desleixo do povo brasileiro, em especial do povo mineiro. Você não tem memória histórica de quase nada que aconteceu aqui. Não toma muito conhecimento. Você vê aí coisas importantes, às vezes, para a cidade que estão sendo tratadas. Você não vê o envolvimento da população num problema dessa, na discussão ampla de um problema importante. Que exemplo bonito seria a história de Milton Santos para os alunos de nossa cidade, um neto de escravos que através do estudo conseguiu chegar onde seus avós jamais imaginariam. A falta de registros de sua passagem por Ilhéus parece só confirmar o que pensava Milton Santos sobre a cidadania no Brasil. Porque o Brasil jamais teve cidadãos. Nós, a classe média, não queremos direitos, nós queremos privilégios. E os pobres não têm direito. Não há, pois, cidadania neste país. Nunca houve. Que bom que seja um colégio o responsável nesta noite por manter viva a memória de Milton Santos na nossa cidade. Um colégio que nunca desistiu de transformar o Brasil num país de cidadãos. Porque para alcançarmos esse futuro possível, os professores serão indispensáveis. Por geografia, para mim, eu tinha um professor de geografia chamado Mesquita. O Colégio São Bento, o Colégio São Bento era meniníssimo, devia ter, eu fiquei no São Bento até 8 anos. E eu me lembro que uma das coisas mais marcantes no colégio foi esse professor Mesquita, porque ele ensinava geografia fazendo história em quadrinho no quadro negro. Ele usava o quadro negro e desenhava, quer dizer, as aulas dele eram todas desenhadas, isso para menino de 7 anos, de 8 anos, era uma maravilha. Você acha que, como no caso da matemática, era no caso de todas as matérias, mas principalmente assim, matemática e geografia, a maneira do professor dar aula é uma coisa fundamental para o aprendizado da matéria? Eu creio que sim. A minha, digamos, vocação, a minha inclinação vem dos grandes professores que eu tive no ginásio, que me levantaram o ânimo para perseguir essa carreira. Então, eu creio que a forma como essas disciplinas são dadas no ensino secundário é determinante. É fundamental. É fundamental. Sim. Quer dizer, você tem que ensinar a geografia como se fosse realmente uma grande aventura, digamos assim. É isso tudo, deve ser ensinado como um grande enredo. Né? Os próprios deveriam ser escritos como enredos. Eu creio que o que está nos faltando é poder abandonar
a linguagem da faculdade, o facultês, universitês, o geografês, e, se possível, tentar apresentar os fatos, as realidades como enredo, porque tudo isso é um enredo. Tudo faz parte de um grande enredo, né? Exato. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica. Camará, volta do mundo, camará. Mundo da volta, camará. Antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali der fronte e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dentro de casa, camará. Volta do mundo, camará. Mundo da volta, camará.